Muito bem. Os slides estão ali. Nós temos hoje algo para trazer para os irmãos sobre uma lição que a gente também ministra na classe de catecúmenos. Eu achei interessante compartilhar com vocês, com toda a igreja, porque esse assunto é bem profundo, porém o nosso tempo é limitado para trazê-lo, né? Nós precisamos entender também qual é o plano de salvação, como Deus estipulou um plano desde antes da fundação do mundo. Pode passar? Nós entendemos que Deus é maravilhoso em toda a sua grandeza, e Ele nos traz a palavra dEle. Imaginamos o seguinte, irmãos, o que vocês acham que é tetelestai? Todo mundo já ouviu essa palavra, né? O quê? Está feito, né? Tudo foi feito, está consumado. Quando a gente imagina isso, quer dizer, quando está funcionando aí? Quando a gente observa essa palavra, nós percebemos que todo o plano de Deus antes da fundação do mundo já estava traçado para que houvesse salvação daquele perdido. Nós vamos entender que a certeza e a segurança da sua salvação, nós temos essa certeza? A gente pode afirmar que somos salvos? Abram lá em Neemias 23, 19. Isso, então os irmãos vão participar com a gente, podem ir abrindo, as passagens estão ali, e nós vamos, para que haja tempo suficiente, nós vamos estar cada um lendo, bem forte. Neemias, quem pode ler? Vinte e três, 19. 13? Então deve ser 13, eu digitei errado. Vê lá 13, Ismael. Bom, eu devo ter errado alguma coisa aí, né? Com certeza. Eu vou achar. Vê se tem lá em Números 23, 19. Muito bem. Você pode ler de novo? Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Então, Deus é um Deus de promessas, tá certo? Como diz aí. Então, vamos voltar um pouco o slide, volta para mim no primeiro, e nós vamos ler Efésios 1, que esse texto é central para a nossa lição de hoje. Eu vou ler para vocês. Efésios 1, 3 a 14. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo seu sangue,
a remissão dos pecados segundo a riqueza da graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda a sua sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade, a fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em quem também vós, depois de ouvirdes a palavra de Deus, a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Pode passar. Irmãos, eu estou bem ruim da coluna hoje, então vocês me perdoem, tá? Vamos tentar. Então, Paulo escreveu, no outro, anterior a esse, isso, arrependimento dos seus pecados e crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus enviado, também é dom. O próprio crer daquele crente verdadeiro também é dom de Deus, vem de Deus. Lá em Atos 11, 18 e Efésios 2, 8. Onze, 18. Então, ali também Deus que para que houvesse a salvação. Efésios 2, 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, nós somos salvos pela graça, isso é um dom gratuito. Você e eu, segundo o que nós cremos, nós somos da doutrina calvinista, a graça é concedida, sem você ou eu merecermos. Isso é um dom. E a própria fé também é um dom, porque nós não temos a fé suficiente para que pudéssemos crer. Então, Deus, quem concede ao homem o verdadeiro arrependimento e a fé salvadora. Esse é o centro do nosso estudo de hoje. Pode prosseguir? Então, Paulo escreve lá em Efésios 1:5, abram lá, nós vamos estudar bastante a Bíblia hoje, sobre essas questões. Então, Paulo nos predestinou, Paulo fala que Deus nos predestinou para Ele. Vamos lá, irmãos? Nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade. Então, o que Paulo relata aqui, que Deus predestinou você e eu, por causa da sua vontade e através da graça que nos alcançou. Antes da fundação do mundo, Efésios 1:4, Ele então nos predestinou e agora nos resgatou e nos salva através da sua graça, pela nossa fé que Ele nos imputa. E essa fé que você sente e eu, que temos em Cristo, e na obra dele, ela foi completa. Então, nós temos alguns erros de interpretação que eu queria compartilhar com os irmãos sobre a predestinação, porque é, de fato, um pouco difícil de entendermos, principalmente aqueles que não têm em nós, como nós temos, a doutrina calvinista, a doutrina da depravação total do homem. Então, incompatível, é um dos erros, incompatível com o ensino bíblico. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. Então, alguns alegam, tá certo? Essa incompatibilidade, porque Deus, Ele deseja que todos os homens sejam salvos. Será que isso procede?
Deus é injusto quando Ele escolhe? Leiam lá para nós, 1 Timóteo 12:4. Oi? Eu estou errando demais, né? 2:4. Nenhum nem outro. Efésios 1:5. Está ali? Já foi? Timóteo 2:4. Eu estava ontem à base de remédio. Todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Muito bem. Essa afirmação que eles utilizam como um erro, né? O raciocínio de Deus, ele não funciona como o nosso raciocínio. Pode mudar. Lá em Isaías 55, vejam lá, 55, 8 e 9. Agora eu vou ver por aqui. O raciocínio de Deus não é o mesmo que o nosso. Pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Nós, irmãos, não podemos limitar o raciocínio de Deus pela nossa vontade. Nós somos pequenos e miseráveis, e Deus é grande e maravilhoso. Se nós colocarmos na mesma linha de raciocínio, certamente nós interpretaremos o texto anterior de forma que não é justo. Deus veio para salvar a todos. Será que ele é injusto? Ele é injusto nisso? Vamos continuar então. Ações de Deus não devem ser submetidas ao juízo da lógica humana. Então, portanto, nós vamos deixar de orar? Vamos deixar de estudar a palavra porque eu já sou salvo? Será que é assim? Pois Ele concede todas as coisas e assim não haveria a necessidade de nos comunicarmos com Ele? Através da Sua palavra ou das nossas orações? Vamos lá ver. 1 Tessalonicenses 5,17. Orar sem cessar. Muito bem. Se nós oramos, é um mandamento, né? É uma ordem que nós devemos orar. Se somos salvos, portanto, predestinados, por que eu vou orar se eu já estou salvo? E por que eu vou fazer boas obras se assim estou? Devemos observar aquilo que Deus nos diz em Sua palavra e não o que diz o nosso raciocínio, que é imperfeito e corrompido pelo pecado. Nosso raciocínio é corrompido, é distorcido. Próximo slide. Alguns rejeitam, né, a doutrina da predestinação, afirmando que Deus é justo e não escolheria uns e não escolheria outros. Será que Deus é injusto porque Ele predestinou? Paulo diz: que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? Abram lá em Romanos 9, 14 e 18. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De modo nenhum, pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia, e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra. Logo, tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz.
Isso é fácil da gente compreender. Se nós imaginarmos que Deus é todo soberano, todo poderoso, soberano na sua glória, na sua majestade, onipotente, onisciente, onipresente, nós entendemos que Deus, ele paira sobre o tempo. O que é pairar sobre o tempo? Pairar sobre o tempo. Para Deus não importa o passado, o presente, o futuro. Ele está em todo o tempo. Ele completa na sua glória todo o tempo. O nosso raciocínio é contido no tempo. Essa é uma diferença importante para que nós possamos entender a predestinação. Porque Deus escolhe alguns? Ele é injusto porque Ele o faz? Se nós somos escolhidos antes da fundação do mundo e outros não são, Deus é injusto por causa disso? O que Paulo está falando? Claro que não. Ele é justo por causa que nós estávamos fadados à perdição. Você e eu, sem Cristo, estamos fadados à morte espiritual. É isso que nós precisamos entender. E ninguém pode alegar que Deus é injusto pelo fato de haver escolhido alguns pecadores e outros não. Você e eu somos pecadores, mas a graça nos alcançou pela fé que temos em Cristo. Muito bem, Deus acabará a boa obra que começou, lá em Filipenses 1:6. Quem abriu já pode ler. Tenho por certo isso mesmo, e aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Não importa o que você pensa ou eu, a obra de Deus será completa, será completada para todo sempre, porque Ele predestinou, Ele decidiu que iria fazer isso. Aqueles que afirmam que Deus escolheu, isso é uma outra afirmação falsa. Aqueles que afirmam que Deus escolheu para a salvação, aqueles que Ele sabia que iam crer na obra de Cristo. Não é assim, pois o amor é a base e não o seu conhecimento prévio. Abram lá em João 3,16, de cor, né? Deus amou o mundo de tal maneira, o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A gente olha para esse texto e vê claramente a expressão, né, do amor. Não é porque antes da fundação do mundo Ele já decidiu quem iria ou não crer nele. Ele fez isso por amor. Tá certo? Amor à sua palavra, amor à sua glória, por Ele mesmo. E amor a nós, aqueles que creem. Pode mudar? E a pior situação é aqueles que usam a doutrina da predestinação para dar lugar ao pecado. Isso é sério. Por quê? Se eu já sou salvo, imaginemos da seguinte maneira: se eu já sou salvo e tenho a convicção que eu sou, não preciso fazer mais nada. Eu não preciso mais estudar a palavra, eu não preciso mais ler a Bíblia, eu não preciso mais fazer boas obras, eu não preciso mais orar, porque eu já sou salvo de qualquer maneira. É interessante um parênteses aí nessa questão, porque a gente entende que aquele que é salvo, ele apesar de ser pecador, ele não tem o desejo de ser pecador, ele tem o desejo de continuar orando, ele tem o desejo de continuar pregando, ele tem o desejo de continuar observando a palavra de Deus, não que ele não precise mais. Tem a consciência. Abra lá em Efésios. Tem a consciência de quem ele é. Nós somos. E isso também, Precisamos da graça de Deus. exato, nós sabemos e precisamos, mas isso que o Ismael disse e você está dizendo, também é dom. Esse sentimento que você tem e eu, é também dom, é a graça de Deus que alcançou você. E é uma evidência da salvação. E essa é uma evidência. Existe aí uma confusão muito grande com o arminianismo, né? Onde existe uma diferença, que eu preciso fazer alguma coisa para ser salvo. O calvinismo não. O
Calvino diz que não. É graça, é totalmente graça, só pela graça. Efésios 1:4. Uma vez que eu tenho esse sentimento, se eu peco, eu não sofro porque pequei, quero me arrepender. A tristeza pelo pecado. Pecado como E isso é uma expressão da salvação em você. Apesar de sermos pecadores, quando pecamos, nos entristecemos. E a quem recorremos, o nosso advogado é Cristo. Ele morreu por isso. Leia lá em Efésios 1:4. assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Isso, então, essa situação de que eu sou salvo e nada mais eu preciso fazer, não procede. Por quê? A partir do momento que você é salvo, você deseja estar em Cristo. E quando você peca, você se entristece. E há também aqueles que dizem que a doutrina da predestinação anula a pregação do Evangelho. Será que isso é verdade? Então, se há predestinação, por que eu vou pregar? Para quê? Vamos entender isso. Já vão abrindo aí em Romanos 10:17 e Atos 16:14. É isso mesmo. Tem Atos 18:9 antes disso. Teve Paulo durante a noite uma visão em que o Senhor lhe disse: não temas, pelo contrário, fala e não te cales. Muito bem. Romanos 10:17. E assim a fé vem pela pregação e a pregação pela palavra de Cristo. Atos 16:14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Então não anula a pregação, pelo contrário, é uma exigência. A pregação é uma exigência para aqueles que são salvos. Quando você é salvo, você expressa a sua salvação querendo e desejando levar essas boas novas às pessoas que não têm ainda. A vontade que nós temos, onde você estiver no seu trabalho, na escola, onde você estiver, com seus amigos, seus vizinhos, o desejo é que você vá, é um desejo nosso, a essas pessoas, para que elas entendam que a salvação é por Cristo, é pela graça, através da fé, e isso se desenvolve em nós, por causa que somos salvos. Então não anula a pregação, há uma exigência aqui. Você e eu precisamos mostrar, porque somos salvos, essas boas novas às pessoas que não conhecem a Cristo como Ele é, pela obra que Ele fez para nós. Essa é uma expressão, uma exigência. Próximo. Seria mais ou menos tipo, Deus sabe que é os predestinados, mas eu não sei, devo pregar para ele. De certa forma sim, mas não completamente. Tá certo? Porque Deus, você não sabe de fato quem é ou não é. Deus sabe. Antes da fundação do mundo. Mas o que nós vimos nos slides anteriores é que Ele é injusto porque Ele decidiu isso. Então, pode parecer injustiça para aqueles que não creem como nós cremos. Mas isso é importante a gente entender essa diferença. Deus não é injusto, Ele é justo e Ele seria justo se mandássemos todos nós para o inferno. Você e eu. Mas a graça dele nos alcançou primeiro, antes da fundação do mundo. Então a regeneração e a conversão. Marcos, só um parênteses aí, essa é uma ordem de Jesus, lá em Marcos 16:15, 14:15. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa,
e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que tinham visto, já ressuscitado. Disse: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É uma ordem direta. É uma ordem direta. Então nós devemos, isso é um dever do crente salvo, que ele possa pregar. Não é só o pastor, não é só o presbítero, você também. Os diáconos, você também deve, para expressar a sua salvação, levar essas boas novas às pessoas que não te conhecem. A regeneração e a conversão consiste na implantação do princípio da nova vida espiritual na pessoa que foi predestinada e que está sendo chamada pela palavra para a salvação. Podemos definir regeneração como a ação do Espírito Santo na mente do coração e no coração do pecador, dando-lhe uma disposição santa de servir a Deus em espírito e em verdade. Abram lá em João 3, 2, 6, de 2 a 6. Jesus está falando aí, né, de Nicodemos. Acharam? Vamos anotar tempo. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Isso se discerne, se faz a diferença entre o que é espiritual e o que é pensamento. Essas coisas se discernem espiritualmente, porque para nós é vida, para aquele que não tem é loucura o Evangelho. A própria palavra nos apoia sobre isso. A regeneração da sua vida se dá, e da minha, pela ação do Espírito Santo, quando você aceita Cristo como seu Salvador. Você então está regenerado, pecador ainda, mas regenerado através da graça, pela fé. Pode mudar o slide? Vocês veem aí, né? Nicodemos era um dos principais, né? No texto anterior, e mesmo assim ele não entendia o que Jesus estava falando. O processo da aplicação da obra em Cristo em nós se inicia com a concepção, com a nossa concepção espiritual. Isto é, no momento em que o Espírito Santo implanta em nós a semente da nova vida, o toque regenerador do Espírito Santo, que leva o pecador à conversão e ao arrependimento dos seus pecados e crer em Cristo como Salvador e Senhor. Então, no momento em que o Espírito Santo implanta em nós essa semente, ela precisa frutificar. E como que nós regamos essa semente? Através da oração e do estudo da sua palavra. Você e eu precisamos entender isso. Eu não posso expressar se eu não conheço. A partir do momento que eu tenho a minha vida regenerada, me entristeço porque peco e vou a Cristo, isso é uma expressão. E essa expressão também nos dá, essa regeneração nos dá o desejo de buscarmos a Deus em oração, e a palavra dele nos alimenta. Um alimento sólido depois. Primeiro é o leite. Pode mudar? Pode ter pessoas que rejeitam a Deus quando escuta a gente falando sobre Jesus. Sim. Mas nem você nem eu sabemos. Ela está dizendo o seguinte: pode alguém rejeitar? Claro. O que Jesus fala para sacudir as sandálias daquela cidade, o pó, né, dos pés?
porque não aceitaram a palavra. É que é estranho a gente conversar com outra pessoa que também é evangélica e as pessoas, de repente, ouvir e virar as costas, não escutar a conversa, sabe? Fiquei meio assim. É tão bom falar do Senhor, de repente ouvir. Sim, mas o Espírito Santo quem renova, quem regenera. Remorso e arrependimento. Quais são as diferenças? Vamos ver então o que é remorso e o que é arrependimento. Isso é uma instrução para que a gente entenda a diferença, porque eu posso estar, arrependido ou não. Vamos ver isso aí, pode mudar. O remorso não é tanto um lamento pelo que fizemos, mas o medo das consequências pelas nossas ações. Por exemplo, Judas, ele reconheceu o seu pecado e mesmo afirmou, porque pequei traindo sangue inocente. Ele não disse isso? Ele não pecou traindo Cristo? E ele se arrependeu? Ou houve um remorso? Ele sentiu tristeza pelo pecado. Abram lá em Mateus 27, 3 a 5. Então Judas, o que o traiu, vendo que Jesus fora condenado, tocado de remorso, devolveu as 30 moedas de prata aos principais sacerdotes e aos anciãos, dizendo: pequei traindo sangue inocente. Eles, porém, responderam: que nos importa? Isso é contigo. Então Judas, até o 5. Então Judas, atirando para o santuário as moedas de prata, retirou-se e foi enforcar-se. Houve arrependimento aqui ou um remorso só? É claro que se você procurar lá no dicionário, remorso e arrependimento são palavras similares, mas na nossa interpretação há diferença. A diferença onde ele reconhece que pecou, ele reconhece que traiu, mas o que ele fez depois disso? Foi se matar, foi se suicidar. Isso não expressa a vontade e o desejo de Deus para as nossas vidas. Pelo contrário, aqui houve condenação. É claro que isso é mais profundo do que simplesmente a gente pode discutir aqui nesse momento. Pode mudar? E o arrependimento é um sentimento profundo de tristeza e pesar pelo erro cometido, acompanhado da disposição de mudar de vida. Aqui, no caso, houve uma disposição em não pecar mais, naquele pecado. Tá certo? Vamos ver o exemplo de João. O exemplo de Pedro em João 21, 15 e 17. João 21, 15 a 17. E depois de terem jantado, diz Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhes: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Diz ele: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse ele: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhes terceira vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: ama-me? E disse-lhes: Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhes: apacenta as minhas ovelhas. Aqui a gente precisa entender que quantas vezes Pedro negou a Cristo? 3 vezes. E Jesus depois o interpela, 3 vezes. Houve aqui um arrependimento verdadeiro, porque ele reconhece
a figura de Cristo para a regeneração da sua própria vida. Então ele não era salvo? Claro que era, pecou. Mas se arrependeu de verdade. E se entristeceu. A palavra diz que ele se entristeceu. No caso, Judas foi remorso e ele Foi arrependimento de verdade. São dois contrastes, né? Um, perdição, e outra, salvação. As constantes exortações pode trazer-nos a ideia de que somos capazes de nos arrepender pelas nossas próprias forças. E não é verdade. Você nem eu temos força suficiente para nos arrepender. Até isso vem de Deus, é dom de Deus. É a soberania completa dele em nossas vidas. Então, o arrependimento verdadeiro e a fé salvadora também tem a origem no Espírito Santo. Quando ele toca em você e eu, em mim também, para que haja esse arrependimento. Abram lá em Atos 11, 18. Talvez não dê tempo de ver tudo. E ouvindo eles dessas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: logo também aos gentios, os gentios foi por Deus concebido o arrependimento para a vida. Aos gentios, nós estamos aqui por quê? Porque foi nos concedido. Efésios 2,8, vamos pular lá, Jeremias. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. É isso mesmo, é dom de Deus. Pode mudar o slide? A justiça e a segurança do salvo. Então nós vimos antes da fundação do mundo, fomos predestinados. Nós nos arrependemos dos nossos pecados, essa é uma expressão da salvação. É quando você se entristece pelo seu pecado e busca Cristo, que é o mediador. Essa é uma expressão de salvação. E agora a segurança do salvo pela justificação. Então, eu estou seguro que sou salvo, porque Cristo me justificou, não por mérito meu. Vamos lá. Quando o pecador recebe Jesus Cristo como Salvador, ele é justificado diante de Deus mediante a obra redentora de Cristo. A obra de Jesus foi completa para que nós pudéssemos olhar e vermos, não, agora eu tenho segurança na salvação. Eu ainda peco, sou pecador, estou na carne, mas desejo a vinda de Cristo. Eu anseio por ela. A justificação é o ato judicial. Aqui é como se fosse um tribunal. O pastor vem falando sobre isso, várias vezes. Com base na justiça de Jesus Cristo, que todas as reivindicações da lei são satisfeitas com vistas ao pecador. Significa que todos os nossos pecados, tanto do passado, do presente e do futuro, foram perdoados e passamos a ter o direito à herança da vida eterna. Lá em Romanos 8:1 vai esclarecer isso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente, então eu olho essa segurança, eu sei que peco, olho para a cruz, para a obra de Jesus, que ele cumpriu toda a lei, e aí eu tenho essa certeza da salvação na minha vida. Porque ele me justificou, no meu lugar ele se dispôs a morrer, para que o preço fosse pago integralmente. Mas ele não só morreu, ele também ressuscitou. Pode mudar. A justificação, contudo, não impede o homem de continuar pecando. Abram lá em 1 João 1, 8 a 10. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar
purificar de toda injustiça. Exato. O que o apóstolo Paulo fala também? Que ele é o maior dos pecadores. Se Paulo diz isso, que foi um apóstolo dos gentios, quem somos nós para não aceitarmos isso? Nós somos pecadores. Você e eu precisamos nos achegar à cruz, olhar para ela e ver a obra completa de Cristo na sua vida e na minha vida. Então, quem aceitou tem a certeza e a convicção que irá para o céu. Mas está sujeito a pecar, a quebrar a comunhão com Deus. Diferente do que outros pensam, nós não cremos que nós temos a possibilidade de perder a salvação. Nem você nem eu. A partir do momento que temos a convicção, e essa expressão se dá através da nossa vida diária, nós não perdemos a salvação. Se a perdemos é porque nunca a tivemos outrora. Pense nisso, isso é profundo. Se você perde a salvação, se você, é claro que a gente pode às vezes pecar, desviar, ficar frios, né? Nos afastarmos um pouco da igreja, mas nunca, totalmente, você não esquece Cristo. Ele está com a marca dele no seu coração e na mente. O verdadeiro crente jamais vai cair completamente. A sua fé e seus hábitos cristãos jamais desaparecerão inteiramente. Entendem isso? Nós cremos que quando nós somos marcados com o selo, é de uma vez para todas. Aquele que o Pai me enviar, jamais o lançarei fora. Outros dizem não, você pode perder a salvação. Nós queremos que não perdemos. Se a perdemos, nunca tivemos então essa salvação outrora em nossas vidas. É uma aliança eterna. É uma aliança eterna, não sua. Deus fez aliança conosco através da obra de Cristo. Mesmo na hora da morte, o Espírito Santo irá convencer o seu pecado, irá conduzi-lo ao arrependimento desse afastamento, dessa frieza. Digamos que ele sofre um acidente, digamos, nessa fase que está afastado. Isso Ele não perde a salvação. vai haver uma interferência do Espírito Santo na vida dele. Ele já é salvo, mesmo que haja isso, ele já é salvo. É salvo. Em Cristo, pela obra de Cristo, não dele. Mas ele não vai. Olha lá para os dois os ladrões da cruz. Um falou o quê? Estava zombando de Jesus. O outro, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ele estudou a palavra, ele foi na escola dominical, né? Ele veio aos cultos, ele só creu. Essa é uma expressão clara. E o que Jesus falou para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Outras interpretações dizem ao contrário, né? E digo hoje, estou dizendo hoje que estarás comigo no paraíso, talvez um dia. Não é verdade. Mas entendeu também, talvez não sei, em relação que falou com Jesus, que infelizmente Jesus estava ali, mas ele certamente Certamente ele pode ter ouvido antes. Ele estava, pode ser que Sim. conhecimento de Deus também. Sim, mas ele estava sendo justamente condenado. Jesus não. Tem uma passagem em Coríntios, eu queria achar aqui, depois eu achar aqui, 1 Coríntios 5, 4, que fala que a pessoa aqui ó, 5, 5, 1 Coríntios 5, 5, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Esse Sim. versículo me intriga, porque eu falo assim, a pessoa era salva, viveu em pecado, Deus insistiu com ela, o Espírito Santo insistiu com ela, e ela não voltou, mas no dia esse dia do Senhor seria o dia da morte da pessoa, e é a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor. No dia da vida de Cristo. Cristo. Daí Deus despreza de uma vez para o pecado, para que ela venha
Esse é o maior dos males, quando Deus se afasta de nós. Mas isso é porque Ele já tinha decidido, Sim, na sua glória, né? No seu Mas poder. isso, no caso, essa pessoa era um salvo que estava em justiça. Sim, mas Ele não perde a salvação. Então ele aqui fala assim, entregue a Satanás para a destruição da carne. Aí o Isso. Satanás pode fazer o Está que dizendo que quiser Ele com morreu antes, né? Foi entregue. Muito bem. Completa aí, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. É. Eles são apenas da carne. O dia do Senhor seria o dia que a pessoa teve o encontro. Com isso. 1 João 1, 8 a 10, já lemos? Quem aceitou Cristo irá para o céu com certeza, né? A perseverança também é um dom. Essa perseverança nossa que temos no nosso caminhar também vem de Deus. É tudo obra dele, não é sua e nem minha. Pode mudar o slide. A segurança da salvação, o propósito e o poder do Pai garantem nossa salvação. Efésios 1, 11. E outro já abre em 1 João 4,4. Pode ler. Nele digo, no qual fomos também feito herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conceito da sua vontade. Isso. Então, o propósito de Deus é salvar o pecador. Jesus veio para o doente, para o pecador. Bom, esse propósito já foi estabelecido antes da fundação do mundo. Você e eu estamos salvos ou fomos salvos pela graça que antes foi decidido. Como a gente viu, isso não é injustiça, porque nós todos merecíamos o inferno, a perdição. E 1 João 4,4? Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Essa também é uma expressão da salvação e uma segurança, porque maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Então, o propósito de Satanás é levar você para o inferno, e eu também. Mas pela graça e pelo poder de Deus, Ele nos salvou. A morte, a ressurreição e a intercessão de Cristo garantem a nossa salvação. Quem que intercede? Jesus. A morte dele, a ressurreição dele. Eu preciso crer na morte. Eu preciso crer que essa morte foi em expiação no lugar de quem? Daquele que crê. Nosso. Exato. Não podemos entender de outra maneira. Por quê? Se a gente não crer que ele morreu e depois ressuscitou, ele venceu a morte, nós então estamos vivendo a vida dele, porque ele nos justificou. Foi no seu lugar e no meu lugar que ele morreu. Para todo o que crê. Aquele que não crê, é vã essa morte, essa ressurreição. Quem não crê que houve necessidade de derramamento de sangue em expiação, não crê na ressurreição também. Se nós não cremos na ressurreição e na morte, não é vã a nossa fé. Paulo não fala sobre isso? Lá em Romanos 8, 33, 34. Quem abriu já leia. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem nos justifica. Quem é que condena? Pois é Cristo quem morreu, ou antes que ressuscitou dentre os mortos, o qual está à direita de Deus e o que também intercede por nós. Aí completa, né? Tudo o que a gente estava falando. Então o apóstolo Paulo entendeu muito bem esse sacrifício. Sacrifício voluntário. Jesus ele veio voluntariamente, por amor. E Deus amou o mundo, né? Que mandou o seu Filho.
Esse sangue era necessário ser derramado, de uma vez por todas. Então eu posso fazer alguma coisa para ajudar na obra de Cristo? É claro que não. Qual então é a expressão da salvação em mim? As boas obras em Cristo. Porque obras, pessoal, não é somente caridade, é também, mas é muito mais do que isso. É um contexto maior. Quando eu sou salvo, a expressão da minha salvação e a segurança que eu tenho são as obras que eu farei a partir desse momento. Também a caridade está dentro das obras, mas ela não é exclusiva. Tá certo? Muito bem, pode mudar. O selo e o penhor do Espírito Santo garantem a nossa salvação. Vamos entender isso. Lá em Efésios 1, 13 e 14. Nós somos selados e tem o penhor. Vocês sabem o que é penhor, né? Dar em garantia alguma coisa. Efésios. Pode ir? Também que vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Esses selados aqui é uma figura, né? Porque naquela época usavam um anel para selar alguma coisa, uma carta, um decreto. Então nós fomos selados, tá certo? E o qual é o penhor da nossa salvação. Então nós temos quem está pagando essa dívida, que é Cristo. Você e eu somos selados a partir do momento que cremos, tá certo? Isso também é dom, é vindo de Deus. Fomos selados, há uma garantia, porque o preço foi pago pelo resgate. Resgate de quem? Seu e meu, por Cristo, pela obra dele. O selo é a marca, que é, né, dessa tatuagem, vamos dizer assim, que naquela época também se fazia. Isso é uma analogia. E o penhor, o objeto que garantia o pagamento da dívida. Então foi garantido o pagamento através da morte e ressurreição de Cristo. Essa é uma garantia que temos na nossa salvação, porque foi pago integralmente através da obra completa que Jesus fez, tetelestai. Ele nos sela como propriedade de Deus, e ao mesmo tempo é o penhor de que o Pai cumprirá a sua promessa de nos salvar. 1 Pedro 2,9. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para quem anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Maravilhosa luz. Então saímos da perdição e agora estamos na luz que Cristo nos oferece. Pode mudar. Muito bem, irmãos. A gente precisa entender esse contexto da predestinação, porque ela existe. Nós cremos que Deus nos escolheu, fomos eleitos, raça eleita. Você e eu fomos eleitos. Para o quê? Para fazer a obra de Cristo, para reconhecer isso. Então, essa expressão da sua salvação se dá no desejo de que outras pessoas sejam alcançadas por Cristo. E essa obrigação é sua porque você foi salvo, ou eu porque fui salvo. E não devemos nos calar perante essas dificuldades. Então, a predestinação não pode ser interpretada de forma errada. Como assim, de forma errada? Que então eu não preciso fazer mais nada, eu já sou escolhido, as pessoas, então não adianta eu pregar. Não é assim. Nós somos salvos e fomos salvos para a glória de Deus. Entendem? Essa é a expressão maior da nossa salvação.
porque nós desejamos que outras pessoas sintam o que nós sentimos. Desejem o que nós desejamos. Compreendem? Nós não sabemos. Cumpriu o ide pregai. Ide pregai o evangelho a toda criatura. É uma exigência. Quando eu sou resgatado, regenerado, tenho então a salvação, a expressão é a pregação da palavra, a oração. Onde você estiver. A pessoa pensa que está falando realmente, literalmente, chegar e falar para a pessoa. Mas muitas vezes, os seus atos, a sua vida, falam mais alto do que você está falando, realmente, para a pessoa. Deise, há pessoas que praticam boas obras e caridade. Não é só esse desejo, porque a gente vai ver muitos que não são salvos, que praticam boas obras. A fé é que te salva. A fé em quem? Em Cristo. A partir do momento que você é salvo, através da sua fé, que a graça te alcançou antes. Entende? Essa é uma diferença, porque há pessoas boas, que praticam boas obras, caridade, e não serão salvas, não é por isso. É porque Cristo te alcançou, e nesse momento você fará boas obras, porque você foi regenerado. E quando você peca, você procura o seu advogado, que é o intermediador. Ele morreu pelos seus pecados passados, pelos seus pecados presente e os pecados futuros que você irá cometer. Você vai errar, eu vou errar, nós iremos pecar, mas o nosso advogado é Cristo. Então, não, a expressão simplesmente de fazer boas obras e de ser boa pessoa, pagar as dívidas, ou ser comprometido com a sociedade, fazer boas coisas na sociedade, não mostra que somos salvos. É uma consequência da salvação. É diferente, entendem isso? Porque algumas doutrinas ensinam que você precisa acumular boas obras para você ganhar um pedacinho lá no céu. Eu vou fazendo, vou ganhando um pedacinho maior e o dia de Cristo, não. Vou pôr no tijolinho, não é assim. É pela fé. E essa mesma fé é colocada em nós, tá certo? Pelo Espírito Santo. Há ateus que têm uma vida exemplar de comportamento. Sim. Sim. Mais alguma coisa, irmãos? Então, vocês estão agora e precisam estudar um pouco mais, nós como igreja, para que a gente possa ter argumentos na defesa da predestinação. É um assunto polêmico, difícil de entendermos, mas é preciso ser estudado como defesa, não é? Porque muitas vezes você e eu somos confrontados com isso. E você precisa estar preparado para entender que a nossa doutrina, nós cremos que tudo provém de Deus. Nada do homem. Porque vocês verão pessoas que lá no céu, que vocês imaginariam que não iriam estar, e outras pessoas que você poderia julgar que deveriam estar e não estarão. Às vezes pastores, presbíteros, diáconos, quem quer que seja. Entendem? É pela graça. Você foi alcançado pela graça. E a expressão dela, não é? São as boas obras que você pratica. Então você foi, antes da fundação do mundo, escolhido, separado. E o nosso compromisso, então, é o quê? Sermos santos. Buscarmos a santidade. Esse é um compromisso nosso com Cristo. Vamos orar? Senhor Deus amado, nós reconhecemos a Tua graça que nos alcançou antes da fundação do mundo, Senhor.
Nós sabemos que somos miseráveis e carecendo, Senhor, da Tua graça, do Teu amor, nos justificou através de Cristo para a nossa salvação. Nós reconhecemos esta autoridade sobre as nossas vidas e na completa obra de Cristo, até a sua segunda vinda, Senhor. Nós esperamos por ela, Pai. Nós te louvamos porque ela ocorrerá. Fica conosco, Senhor, durante todo esse domingo e que possamos entender, ó Pai, e vermos se em nossas vidas há a expressão da salvação pela graça que nos alcançou através da nossa fé, imputada em nós também pelo Espírito Santo. Obrigado, Senhor, por esta manhã e que nós possamos outras vezes estarmos trazendo e meditando sobre esse assunto para que nós possamos alcançar almas para Ti, Senhor. Nós te agradecemos por esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Fábia?